Qual é a rema de hoje? Nós vamos para o nosso segundo vídeo, onde estaremos falando no capítulo 16 de João, no versículo 8, em que Jesus disse: o Espírito Santo convencerá o homem da justiça. Porque Jesus falou que o Espírito Santo iria convencer o homem da justiça. Jesus vai ser julgado, crucificado, mas o homem, o pecador, eles não conhecem a justiça de Deus. O modo como Deus fez com que a sua justiça chegasse até nós. Já que a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Nós somos condenados ao fogo eterno. Mas Deus fez com que Jesus se tornasse nossa justiça. Jesus foi a justiça nossa, porque se dependesse de nós fazermos a justiça para merecermos o céu, nós não conseguiríamos. Então Deus enviou o seu Filho, e o tratado de Paulo na carta aos Romanos, o que Paulo no final ele quer falar é que Jesus é a nossa justiça, ele se tornou justiça por nós, porque nós não conseguiríamos alcançar e nem ter essa justiça, pois nossas obras são como trapos de imundícia. Por isso é que Paulo diz que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem do homem para que ninguém se glorie, mas se alguém for gloriar-se, gloria-se no Senhor Jesus. Por isso ele se tornou nossa justiça. E agora o Espírito Santo, Jesus diz que ele convencerá o homem da justiça. Paralelo ao trabalho que ele faz de convencer o homem do pecado, se o Espírito Santo leva o homem, tenta, como nós falamos no vídeo anterior, levar o homem a convencer-se de que é um pecador, ele precisa usar um parâmetro de justiça, onde esse pecado vai ser apagado, vai ser abolido, vai ser corrigido, vai ser transformado em perdão. Então o Espírito Santo convence o homem da justiça. É quando ele, sussurrando em nosso ouvido, quando nós ainda somos pecadores, ele diz: há um Salvador para você. A justiça, há um céu para você. Há alguém que pagou o preço por você. Há alguém que sofreu em teu lugar. Há alguém que morreu em teu lugar. Há alguém que pagou um preço impagável, como o apóstolo Pedro disse: não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados, ou seja, foi pago um preço para nos tirar da condenação. Não foi prata e ouro, mas foi com algo chamado sangue de Jesus. O Espírito Santo ele tem uma noção muito grande do que é o sangue de Jesus. Ele tem a noção de que o sangue de um justo não é de uma pessoa boa, não é de uma pessoa legal, não é de qualquer mártir, é de um justo, ou seja, um homem perfeito, um ser perfeito, que veio a essa terra, se fez homem para se fazer justiça, pagou o preço, manteve-se perfeito, para poder ele cumprir os requisitos de Deus. E aí ele se tornou então a nossa justiça. E o Espírito Santo então pega esse parâmetro de que Jesus é a nossa justiça e ele fala para nós, ele fala para o pecador: Jesus é a pessoa que pode te tirar dessa situação. Jesus pode mudar, ele pode te levar para o céu. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade.
E aí as pessoas começam a ouvir o Espírito Santo sussurrar lá dentro. Jesus, 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 Jesus. Há uma saída para você. Há um céu para você. Há uma paz para você. Há uma verdadeira alegria para você. Há uma verdadeira felicidade para você. Há um padrão de vida para você. Há um modelo de vida para você. Porque o parâmetro do Espírito Santo é Jesus. A palavra do Espírito Santo, o nome que o Espírito Santo sussurra no nosso ouvido é Jesus. Então, o Espírito Santo convencerá, ou seja, ele vem ao nosso ouvido quando nós não somos crentes e ele começa a dizer, olha, há um perdão para você. Há uma soltura para você. Há uma liberdade para você. Há uma nova vida para você. É a justiça. O preço foi pago por você. Deus aceitou te perdoar em Jesus Cristo. Tudo isso o Espírito Santo formula na mente do pecador. Tudo isso em trocadilhos, em sussurros, em palavras, em ondas de pensamentos que ele traz, que ele vai até, como eu falei primeiro, no limite em que ele pode ir. Porque ele precisa respeitar o limite do meu livre-arbítrio, se eu quero ou não. Ele não me obriga a aceitar Jesus. Ele tenta me convencer de que uma justiça foi feita e de que eu não preciso mais ser condenado ao inferno, ser julgado por Deus. Porque quando Jesus torna-se a minha justiça, eu não sou mais julgado por Deus. Eu não sou mais condenado por Deus. Por isso é que a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há, não existe condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, que o tiveram como sua justiça. E aí não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais no pecado, segundo a carne, nas suas próprias concupiscências, mas deixaram-se serem convencidas pelo Espírito e agora elas têm Jesus como justiça e elas não passarão por duas coisas, nem pelo julgamento e, consequentemente, nem pela condenação. Mas elas agora têm um caminho direto para trilhar e ir até o céu, aonde elas não serão mais condenadas nem julgadas, apenas receberão galardões mediante aquilo que elas fizeram depois que aceitaram Jesus e foram trabalhar, foram evangelizar, foram testemunhar, foram fazer de graça aquilo que de graça ganharam. É outro ponto. Mas Jesus tornou-se a justiça dele. Então percebe que o Espírito Santo é ele que convence o homem da justiça. É ele que convence o homem da justiça. Por isso que quando eu e você aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não foi a nossa bondade, não foi o nosso merecimento. Não era porque eu e você eram pessoas bonzinhas, muito pelo contrário. Nós estávamos incluídos naquele primeiro vídeo em que o Espírito nos convenceu do nosso pecado. Ele levou a mim a entender que eu, Ramilson, era um miserável, um depravado, um sujo, que eu estava com a minha vida destruída e que eu iria diretamente para o inferno. Um inferno que eu estava vivendo aqui e o inferno que ainda iria me esperar. Mas eu ouvi ele falar e eu falei, eu sou um pecador, eu aceito Jesus. Então, essa justiça que agora aplicou-se sobre nossas vidas, não é porque nós somos bonzinhos ou éramos bonzinhos, não. É porque aquilo que nós não podíamos pagar, nós entendemos que Jesus pôde pagar o preço por nós.
porque nós um dia nos deixamos ser convencidos por Ele, o Espírito Santo, que mostrou que a nossa justiça é como trapo de imundícia, que as nossas obras, que a nossa bondade não pode pagar preço de céu nenhum, mas que Ele, Jesus, pagou o preço que nós jamais poderíamos pagar. E lá no tribunal de Deus, Ele fez a paz com Deus. Como Paulo diz, que Jesus na cruz selou a paz do pecador com Deus. E aí nós nos tornamos então filhos de Deus. Então percebe que o trabalho do Espírito Santo, como ele tem esse parâmetro da justiça, a justiça do Espírito é Jesus. A obra de justiça é a obra da cruz. Justiça, justiça, justiça. Convencer o homem da justiça. Ele tem esse parâmetro que é a obra e os feitos e a vida e o comportamento e o sacrifício de Jesus. Ele usa isso como o seu argumento para vir ao ouvido do pecador, sussurrar, falando para ele: há uma justiça que foi paga, que você não podia pagar e que basta apenas você aceitar, para que ele torne a sua justiça. Amém? Glórias a Deus. Olha, que esse vídeo possa ter tocado no teu coração e que você possa indicar esse vídeo para uma outra pessoa, para um amigo, para um parente. Clique aí no nosso canal, se inscreva, tá bom? E indique esse vídeo, essa palavra para alguém, para assim como ela foi uma rema para você, possa também ser rema para uma outra pessoa. Deus te abençoe. E agora eu vou para o terceiro vídeo, onde eu estarei falando sobre, que Jesus também disse no verso 8, que ele convencerá o homem do juízo. Falamos do pecado, da justiça, e agora eu vou falar do juízo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.